propósito deste tema duas coisas muito simples, mas que me parecem pertinentes e vou ser muito incisivo, para sermos claros. Às vezes andamos com discursos muito alargados. Eu gostava de sem ninguém, não é essa a ideia, mas dizer claramente o que penso sobre este assunto. Eu estou perfeitamente de acordo com um regime de separatismo amigável. De facto, a Igreja tem o seu caminho, tem a sua missão, tem as suas instituições, tem as suas orgânicas, tem um percurso a fazer e conta fruto da generosidade de muitos que integram nesta associação, que é a Igreja, tem um património para zelar. Obviamente que aqueles que são os membros da Igreja são também os cidadãos. E existe a paróquia, existe a freguesia, que tem também o seu percurso, tem a sua estrutura, tem o seu caminho, tem a sua missão. O ideal é que estas duas identidades se entendam, porque afinal, tendo cada uma a sua especificidade, concorrem com um elemento comum, que é o bem das populações. E o património que o civil tem, assim como o património que a Igreja tem, existem em função do bem-estar das populações, ou o fruto das populações. Todos temos a ganhar com o bom entendimento entre as duas esferas, no respeito pela especificidade de cada uma destas esferas. As missões não são iguais, os percursos são diferentes, mas o destinatário final é o mesmo. É o crente que também é cidadão, e é o cidadão que, sendo crente ou não, tem sempre na Igreja as portas abertas. Portanto, estamos sempre a falar dos mesmos públicos a quem, penso eu, queremos servir, cada um dentro do trabalho que é entregue. Sendo assim, não se percebe muito bem que haja atitudes menos corretas, quer de uma parte, quer de outra. E estas atitudes menos corretas às vezes aparecem. Eu prometi ser fundamental. Aparecem por culpa da Igreja em alguns casos. Há registros que não foram feitos em devida altura. E, portanto, isto agora abre campo a que alguém queira mostrar obra à pala de uma incúria de outro. Temos muitos casos no processo destes. E às vezes nem tudo são regras claras e transparentes para se conseguir buscar uma coisa que em consciência se sabe que pertence a, mas porque houve incúria no registro de, então agora as pessoas vão tentar entender mal. Temos muitos casos destes no processo. É verdade também que há uma apetência tremenda por determinados terrenos, quase sempre estão nas mãos da Igreja. A Igreja citou-se sempre muito bem. Os terrenos estão sempre muito bem colocados no seio da freguesia. Mas agora o que é que acontece? Isto dá muito bem no mundo inteiro, não é? Acontece que é preciso umas casas de banho onde é que se põe no terreno da Igreja. É preciso alargar o caminho para não sei o quê, terreno da Igreja. É preciso abrir mais não sei o quê para o cemitério, terreno da Igreja. É preciso acessos escoteiros, terreno da Igreja. É preciso um parque de estacionamento, por aí fora. E às vezes isto é feito assim, a zero cartucho. Vai por aí fora, rasgamos, cortamos, alguém sabe queixar, mas isto entretanto abafa, move e tal, coisa parte vai por aí. Este tipo de atitudes também não entram dentro do tal separatismo amigável. O separatismo amigável significa estarmos todos ao serviço do bem comum, preocupados com o bem comum, mas, valha-me Deus, colaboração, sim. Usurpação, não. Gostava também de dizer que quando nós servimos o bem comum, cada um na sua esfera, está a fazer a sua obrigação e não mais que a sua obrigação. Pelo facto de termos colaborado, não obriguem os outros a ser tapete. Desculpem a frontalidade. Pelo facto de termos colaborado, e ainda por cima colaboramos não com aquilo que é nosso, mas que é o bem público, que é dinheiro público, não obriguem os outros a ser tapete. Porque às vezes, pelo facto de termos glorificado o mar, pelo facto de não sei o quê, parece que já temos todas as obrigações, ficamos devedores de corda ao pescoço, de pegas ruins para o resto dos nossos dias. Isto é absolutamente inadmissível. Não façam da Igreja um bando de mentecatos, nem de diminutos mentais. Não serão. E não é esta a postura que nós temos que ter. Temos que dar as mãos, percebendo que somos administradores de coisas que não são nossas, são para o bem público, e não fazemos mais que a nossa obrigação de que, em conjunto, lutarmos pela melhoria das condições de vida das pessoas. E não temos que ser muito agradecidos por isso. O único agradecimento que a gente merece é por termos canalizado para ali, não para outro sítio, uma verba, e se fizermos uma obra boa, sim senhor, merece todo e podemos ver. Quando não agimos nestas regras, as confusões são mais comuns e não aproveitam ninguém. E não aproveitam ninguém. Portanto, sou a favor de um separatismo amigável. Gosto muito das pessoas a quem sigo desde que nasci. Gosto de ver no poder civil esta mesma atitude e ganhamos todos em fazermos o melhor, cada um com os talentos que tem a vender e os bens que tem à sua disposição, para servirmos o melhor possível às pessoas. Quando isto fizermos, merecemos o elogio de todos. Quando entrarmos com esquemas aqui pelo meio, com
com atitudes secundárias eticamente menos recomendáveis, com umbigos enormes, com não sei o quê, estamos a espatifar completamente aquilo que a gente... E somos tão poucos para fazermos em Portugal. E somos tão poucos para fazermos em Portugal. E quando não faz falta, tantas das nossas paróquias e freguesias, de esforço conjunto para tornarmos isto um bocado mais digno, mais limpo, mais asseado e mais requalificado. E acho que o desafio desta manhã é jeito coroário, é mesmo este. Coisas secundárias e mesquinhas não faltam por aí, temos que chegar. Mas também não é por aí construir os grandes edifícios. Se queremos uma sociedade melhor, de facto temos que ter outra postura, outro espírito, outra grandeza, outros horizontes. Somos tão pequeninos horizontes às vezes. E eu lamento, porque gastarmos com as energias, e coisas que não têm patamina nenhum. Eu estou farto de dizer, não são os meus sobrinhos que vão herdar nada daquilo que eu ando a lutar pelo lado da igreja. Nem vão ser os sobrinhos do Presidente da Junta. Nós estamos ao serviço da população. Para que é que andamos a queimar energias e energia, como parafusos, que não servem a nada nem a ninguém, e que afinal não são para os sobrinhos herdar, nem para os filhos, no caso do Presidente da Junta, se estiver. Temos a que dar as mãos, não é para a frente, tentar melhor no respeito pelo que é cada um e na especificidade que é cada um. E portanto é este o desafio que eu deixo. Queria deixar só algumas palavras finais. E a primeira é, obviamente, de agradecimento a todos que aqui estiveram presentes, os que ouviram, os que intervieram, aqueles que participaram nos painéis, aqueles que os moderaram de forma igualmente exemplar, como também agora verificamos e como tinha acontecido também na primeira sessão, e para lhes dizer que este é, de facto, ou foi uma iniciativa que nós quisemos organizar em jeito quase de provocação, porque nós sabemos que a mera existência desta iniciativa agitou muitas, não diria consciências, mas pelo menos muitas cabeças dos dois lados, de pessoas que dentro da Igreja acham que é quase comprometedor sentar à mesma mesa responsáveis de instituições eclesiásticas para debater estas temáticas e do lado civil, obviamente, do lado dos cidadãos, que com velhos estigmas, com velhos preconceitos, quase confundem realidades de outros tempos, de facto menos abonatórias, com aquilo que de positivo aqui se quer construir em conjunto. Pessoalmente, o facto de termos vindo aqui para o Sameiro foi também, para mim, um momento especial, por vários motivos. Eu fiz a minha primeira comunhão aqui por cima desta sala e tenho nas paredes deste complexo impregnada a palavra, o nome do meu tio-avô, o Luciano Manta Rios, que esteve umbilicalmente ligado à criação do Centro Apostólico. E para vos dizer que, como responsável político, defendo, de facto, que haja esta separação, que se tenha consciência que temos um Estado laico, instituições laicas, mas que essa postura e essa perspectiva não nos deve pôr à parte das várias confissões, dos vários credos religiosos, das várias instituições religiosas, e que nós, enquanto autarcas, enquanto futuro Presidente da Câmara, como espero ser, da Câmara Municipal de Braga, sempre estarei disponível para colaborar com todas no interesse, precisamente, do bem comum. Mas a Igreja, e a Igreja Católica de uma forma particular, tem, no nosso contexto, um peso muito importante. Não apenas nesta dimensão religiosa, que é comum a todas as outras, e eu acho que também nos tempos que correm, a dimensão religiosa, mesmo vista na perspectiva civil, é importante a dois níveis. Primeiro, porque é importante dar esperança aos cidadãos e dar-lhes, não queria usar a palavra fé, porque é se calhar excessiva neste contexto, mas é importante realmente alargar os seus horizontes para lá das nuvens negras que aparecem no nosso caminho. E é, por outro lado, também muito importante, e esse é um papel de todas as igrejas, dar-nos os valores para atuar nestas circunstâncias. Esses princípios, eles podem beber, de facto, da inspiração religiosa para poderem ser melhores profissionais, melhores cidadãos, melhores políticos até. A verdade é que, dizíamos, a Igreja Católica tem no nosso contexto um peso extraordinário. E tem, como aqui ficou demonstrado nos dois painéis, desde logo, nessa vertente social, em que, ainda ontem, o Secretário de Estado destacava a presença invisível da Igreja em muitos contextos como primeira resposta, em parceria, obviamente, com as autarquias locais, para aquilo que são as necessidades e cada vez maiores e cada vez mais complexas de tantos e tantos cidadãos. E nesse contexto, eu acho que é importante que haja esta continuidade do trabalho que já vai sendo desenvolvido, de conjugação de respostas complementares entre instituições civis e instituições ligadas à Igreja, de forma a que a rede
social que vai existindo até do ponto de vista formal nos vários conselhos, que seja uma rede efetiva de colaboração. Eu acho que essa vertente não está efetivamente conseguida e que existem ainda alguns atropelos à boa colaboração entre as diferentes instituições. E atropelos de várias ordens, por falta de aproveitamento de recursos, por falta de colaboração entre as instituições, por falta às vezes até da visão do que pode ser partilhado e do que pode ser conseguido com essa partilha de recursos. E isto já para não falar, aqui nós tentamos evidenciar sobretudo as boas práticas, mas poderíamos ter também aqui enunciado, quase diria, denunciado as más práticas que de parte a parte vão existindo, de uma certa tentativa de apropriação de instituições religiosas por parte de civis e titulares de cargos políticos e de uma certa, diria, utilização das próprias instituições religiosas, e isso aqui alguém citou essa determinação do Sr. Arcebispo, que me parece oportuna, de tentação, de separação, de limitação precisamente dos cargos exercidos por cada cidadão, de utilização das instituições religiosas como rampa de projeção para atividades de caráter político ou partidário e de caráter público. Isso parece-me bastante nocivo também. Na esfera cultural, há todo um leque de iniciativas e materiais que podem ser evidenciadas, há toda uma rede de equipamentos que podem ser fruídos e partilhados. A mim causa-me alguma estranheza que, tendo a Igreja vários auditórios, não haja uma colaboração tão estreita como nós vemos, por exemplo, no caso que aqui foi citado por parte da Junta de Freguesia São Vicente, com as comunidades locais, da mesma forma que me causa também igual estranheza que os equipamentos públicos às vezes sejam quase vetados para a utilização de iniciativas, às vezes de caráter cultural, desde que tenham uma base religiosa. É algo que manifestamente não me parece muito salutar. Mas foi aqui também referida a questão da valorização do património. E da valorização do património, antes de entrar na componente monumental, desde logo na componente dos bens. Nós temos em Braga uma riqueza extraordinária, ligada às irmandades, ligada às confrarias, que muita dela está escondida, não apenas do público local, como, obviamente, do que poderia ser, dentro deste espírito de dinamização turística, dinamização de um turismo religioso, de possíveis visitantes na nossa cidade. Eu acho que esse é um esforço que começou a ser construído, porventura, com o Museu Pio XII e com o Museu de Arte Sacra, que está instalado, mas que poderia ser alargado a outros domínios, de maneira a criar-se aqui um equipamento que pudesse albergar todo esse património e pudesse ser, de facto, gerido de uma forma integrada para dar outra escala à sua promoção até internacional. Obviamente, do ponto de vista patrimonial, aqui também foi referido no painel do turismo religioso, os dois grandes espaços nobres da cidade que podem sequer aspirar a essa classificação internacional têm caráter religioso. É o Bom Jesus e é a sede de Braga. Portanto, esse esforço, estranhamente, não foi desenvolvido no passado, infelizmente, que agora foi tomada essa iniciativa de tentar avançar para a classificação como um património mundial pelo nosso Bom Jesus. Mas, de outra forma também, há que destacar que todo este património que existe, que é propriedade da Igreja, tem que, sem pôr em causa os seus fins eclesiásticos, ser posto também ao dispor dos cidadãos e ao dispor da comunidade. Mas quando se fala de pôr património ao dispor da comunidade, eu tenho se calhar aqui que me penitenciar publicamente, porque aqui há talvez 2 anos ou 3 atrás, antes no jogo das últimas eleições autárquicas, dava uma resposta numa entrevista pública dizendo que alguém podia ter sido o Marquês de Pombal dos tempos modernos, mas eu estava-me a referir à componente do ordenamento urbanístico. Tardiamente, já no declive do exercício desses cargos públicos, parece-me que alguém quis ser o Marquês de Pombal no relacionamento com a Companhia de Jesus. De outra forma, também para dizer que a ligação entre a cultura e o património é o principal alicerce do turismo religioso. E o turismo religioso em Braga é algo que também está subaproveitado, e está tão subaproveitado que eu julgo que qualquer um de nós pode perguntar qual é a estratégia de Braga em termos de afirmação externa do turismo religioso. Qual a gestão, de uma forma cadenciada ao longo do ano e não circunscrita aos grandes momentos que têm cariz religioso da nossa afirmação turística, mais uma vez, a Semana Santa, o próprio São João, independentemente da sua base pública e popular, tem, obviamente, uma componente de devoção a um determinado santo. Outros momentos que, entretanto, ganharam o seu espaço, conquistaram também a adesão das populações, como é o caso evidente do presépio ao vivo de Priscos, que é também já um grande fator de atração de visitantes para a nossa cidade, mas dizia que iniciativas de promoção é que existem da parte de todas as entidades
para afirmar estes momentos e estes ativos fora das nossas fronteiras. Ou, poderia perguntar, e está aqui também o Sr. Presidente da Turel, como é que é possível que a cidade que acolhe a sede do turismo religioso no norte de Portugal não pertença à cooperativa que promove o turismo religioso de forma exemplar em todo o país, que é a Turel. E Braga não pertence, por vontade da Câmara Municipal, à Turel. É algo que manifestamente nos deve levar a pensar. Isto tudo para dizer que, se houvesse outra estratégia, seguramente que Braga ganharia muito. E não foi por acaso que nós escolhemos este segundo painel orientado para o turismo religioso. É porque, se é importante perceber que respostas existem para os problemas da sociedade, é importante também conhecer quais são os caminhos para sair destes problemas. E parece-nos claramente que, na atual conjuntura, criar emprego, atrair investimento, pode e deve passar muito em Braga por afirmar a sua vocação de destino turístico e, em particular, de destino de turismo religioso. Até porque há aqui uma outra vertente que não tem a ver diretamente com o turismo, mas que é algo em que Braga tem uma marca também claramente distintiva que está completamente desaproveitada. É que é tudo o que tem a ver com os trabalhos, diria, alguns empresariais, como é o caso que esteve aqui representado o Carlos Jerónimo na área dos sinos, tudo que tem a ver com a paramentaria, tudo que tem a ver com os artífices ligados à arte sacra e, por que não, em Braga, acolher uma escola que tivesse a ver precisamente com a preservação do conhecimento, da recuperação do património religioso, da preservação das figuras, de tudo que tem a ver com esse trabalho que é desenvolvido por muitos, alguns aqui presentes, a nível nacional e de forma reconhecida a nível nacional e que é um conhecimento que, obviamente, como ao tempo que há pouco o Francisco dizia que se pode perder, se poderá perder se nada for feito nesse sentido. Tudo isto, obviamente, para dizer que é indesmentível que, para podermos alicerçar um futuro mais positivo, é fundamental haver um diálogo entre a Igreja e as autarquias locais. E este foi um princípio de conversa. Um princípio de conversa a que nós queremos dar continuidade. Vamos dar, obviamente, do ponto de vista político, continuando a contribuir para que se deitem abaixo esses muros da desconfiança e do desrespeito até existente e se construa uma relação sólida de colaboração profícua a todos os níveis. Mas dando também o nosso contributo em termos cívicos. E é por isso que também aqui, já agora, vos queria convidar para participarem no próximo dia 29 numa iniciativa lúdica ligada ao Santo Pedro, que se assinala nessa data, mas que vai também dar corpo a algo que Braga faz bem e tem feito muito bem um pouco por todas as freguesias, que é juntar as comunidades e pô-las a contribuir para o património que é de todos, neste caso a nossa Basílica do Santo Antônio. Muito obrigado a todos pela vossa presença.